Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês novamente? Sim, eu aqui, professor Jefferson, interpretando ali para Libras a nossa amiga Francis, mais uma aula de ciências. Falamos sobre ácidos, ácidos parte 2, bases, sais parte 1, sais parte 2. E na aula de hoje falaremos sobre o quê? Óxidos. Ali na imagem para vocês, um óxido muito famoso, né? O óxido nitroso. Ligado com desempenho de motores, tal, já vou falar sobre isso, tem mais aplicações disso daí. Mas enfim, agora a gente está entrando no último grupo das funções químicas. Cuidado, todas as funções químicas? Não, somente as funções inorgânicas. Existe um grupo de funções químicas chamadas funções orgânicas. Essas, meus caros, demanda um semestre inteiro de aulas a respeito delas. Fica lá para o seu segundo, terceiro ano do ensino médio, conforme for o seu professor de química, tá bom? Nós não vamos nem comentar sobre elas aqui no ensino fundamental, perfeito? Se você já ouviu falar, se por algum motivo você conhece um pouquinho disso, fique tranquilo, chegará o momento que vocês vão estudar a fundo essas funções orgânicas, tá bom? Então, indo para o finalzinho das nossas funções químicas, veja ali, parte 1. Isso significa que teremos a parte 2. Tranquilo? Veja só. Trouxe uma reportagem para vocês aqui muito interessante. Da revista Super Interessante. Como o gás do riso age no corpo. O gás do riso, ou hilariante, produz uma suave depressão numa região do cérebro relacionada aos sentimentos e à autocensura. Autocensura é quando você pensa assim, nossa, que vontade de comer esse pão com os pés, né? Mas a minha mãe não ia achar legal. Aí você come o pão usando as mãos. Isso é autocensura. Ao inalá-lo, a pessoa entra num estado de relaxamento e felicidade, podendo mesmo rir à toa ou comer o pão usando os pés. A sensação é parecida à de quando se exagera um pouco na bebida. Ainda não se sabe precisamente qual é o mecanismo de ação do gás, cujo nome correto é óxido nitroso. Aqui um errinho de quem escreveu a matéria lá na Super Interessante. N2O. Esse N deveria estar subscrito, menorzinho ali embaixo. Mas tudo bem, nós perdoamos o pessoal da Super Interessante, assim como vocês perdoam os pequenos errinhos que eu cometo aqui, né? Ele foi descoberto em 1772 pelo químico inglês Joseph Priestley. Conversamos sobre ele aqui já, lá na história do átomo. E o que tem de interessante? Gente, isso aqui é N2O. Que, por sinal, lá durante a corrida, o piloto vai e injeta o N2O no motor e o motor ganha potência e ele sorri. O gás do riso, né? Ele fica mais alegre, o carro dele ficou mais forte. O que tem a ver esse gás do riso? Ele tem um efeito anestésico. Alguns profissionais da odontologia, alguns dentistas, usam ele como anestésico. Existe uma regulamentação ainda muito precária sobre o quanto um dentista pode usar, qual a dose. Existem várias formações diferentes para esses dentistas, existem médicos dentistas, existe técnico em odontologia, quem que pode usar, como que ele pode aplicar. Existe toda uma regra sendo desenvolvida e parte dela já pronta sobre o uso desse gás para fins medicinais. Para fins recreativos ele é totalmente proibido. Como vocês viram ali, ele dá uma sensação parecida com quando uma pessoa ingere bastante bebida alcoólica. Pois é. Então ao invés de beber, o cara poderia inalar o gás do riso e sair com essa mesma sensação? Poderia, mas para esses fins recreativos ele é proibido. Então não é qualquer pessoa que pode comprar. Não é um gás barato para se comprar. Também tem mais isso, é um gás caro. E parte dele ser caro está ligado com isso também, né, de evitar que as pessoas consumam desenfreadamente. Ele não é tão caro pela dificuldade em se obter o gás. Perfeito? Mas ele é um óxido. Ele segue todas as regras para ser um óxido e tem todos os comportamentos de um óxido. Que regras são essas? Que comportamento é esse? É disso que eu vou te falar agora. Olha só. Os nossos objetivos, ser feliz. Né? Anestesiado com gás do riso, fica mais fácil? Não sei, nunca experimentei, não tenho ideia. Mas dá para ser feliz sem esse tipo de coisa. Entender as reações de neutralização. Sim, nas reações de neutralização, muitas vezes temos óxidos envolvidos. Relembrar os conceitos de ligação e solução iônica. Por quê? Porque, novamente, estamos falando de um composto iônico. Né? Os óxidos também são compostos iônicos. Estar com o caderno e utilizar o aplicativo. Pessoal,
Para variar, eu vou lembrar vocês disso. Vocês estão anotando? Você está fazendo registro no seu caderno? Você está mantendo todo um relato do seu estudo remoto? Eu daqui, você daí? Pois é, isso é muito importante, é muito importante. Outra coisa, você está contribuindo com o que você pode lá na sala de aula da sua turma em ciências? Você está buscando o professor quando você tem dúvidas? Você está contribuindo, levando para ele coisas que você já viveu e que tem a ver com os temas? Pois é, tudo isso é maravilhoso se você puder fazer. Tudo isso torna a educação de todos muito melhor. Vai lá, faz essa parte, perfeito? E aquela nuvenzinha ali, contendo um pouquinho de óxido nitroso, né? N2O. O nome técnico dele seria óxido de dinitrogênio, mas óxido nitroso é mais bonito. E eu particularmente prefiro ele no motor do carro. Um quizinho para vocês. Qual elemento químico tem número atômico 8, precisa receber 2 elétrons para completar sua última camada e é capaz de receber ou compartilhar elétrons? Um elemento que com 2 elétrons fica estável. Tem número atômico 8. Quem é ele? Faz aí, eu já retorno. Simples, né, pessoal? Estamos falando de óxidos, estamos falando de alguém que tem 8 elétrons na última camada, tem número atômico 8. Só pode ser ele, né? Nosso amigo oxigênio. De novo falando dele, um elemento muito importante, né? Olha ali ao lado aquela imagem da chama. Para aquela chama acontecer, nós precisamos de reagentes e aí teremos produtos. Lembra na aula de reações químicas que eu trouxe a chama para vocês? Contei aquela história do flogista e tudo mais? Tá, não é bem essa parte. Mas eu quero que vocês pensem em reagente e produto. Perfeito? Quais são os reagentes? Gás oxigênio e um combustível. Geralmente contendo átomos de carbono. Perfeito? E isso vai gerar o quê? Água e um óxido contendo átomos de carbono. Algum dos tipos de óxido de carbono. Olha só. Então nós temos o gás oxigênio como reagente, e aí nessa reação química ele é misturado ao carbono, gerando um dos vários tipos de óxidos. Então, pessoal, a maior parte dos óxidos, eles surgem em reações de combustão. Veja só o que eu vou mostrar para vocês. Olá, átomo de oxigênio, feliz, 2 elétrons para ele se completar, ficar com a última camada repleta, fingir que é um gás nobre, como todo átomo quer, né? Fingir que é um gás nobre. Aí você põe ele lá no fogo com carbono, e o que acontece? Tcharam! CO2. Pode formar CO também, quando a queima é incompleta, ou seja, tem menos átomos de oxigênio do que precisaria para aquela queima acontecer. O CO daí é um problema bem mais grave, mas eu vou falar dos problemas dos óxidos, principalmente na parte 2. Principalmente, hoje eu vou citar alguns. Até aqui tudo bem, né? Quando nós respiramos, gás oxigênio vai para a nossa circulação, chega nas nossas células, participa da queima da glicose, essa glicose libera energia e o carbono da glicose se associa ao oxigênio e forma gás carbônico. Não exatamente assim, as etapas são um pouco diferentes, o CO2 sai de dentro da glicose, não vamos detalhar desse jeito, deixa lá para o ensino médio. Vamos imaginar dessa maneira. Então, o gás carbônico é produzido numa reação muito semelhante a uma combustão lá dentro do nosso corpo. E aí é transportado pelo sangue e expelido pela respiração. Liberei gás carbônico. E inalei o oxigênio e exalei um óxido. Um carro, quando queima combustível, ele precisa puxar ar do ambiente. Esse ar entra rico em oxigênio, queima o combustível, tem uma queima mesmo, uma detonação dentro do motor, e aí aquela fumaça que sai no escapamento, parte dela é oxigênio com carbono misturados, monóxidos, dióxidos de carbono. Perfeito? A questão é, e quando tem átomos de enxofre nessa queima? A gasolina tem alguns átomos de enxofre.
O diesel tem muitos átomos de enxofre. Só para vocês terem uma ideia, o diesel, ele, nas suas primeiras fórmulas, ele tinha 2.000 átomos de enxofre para cada 1 milhão de partículas. E aí, gente, na cidade era um cheiro horrível, aquele cheiro do diesel vem dos átomos de enxofre. É um troço tenebroso. Lá nos anos de 1970, saiu uma regra que devia se purificar o diesel, e ele passou a ser feito o chamado diesel metropolitano. Então, esse diesel com 2.000 partículas por milhão só podia ser vendido em rodovias. Dentro da cidade só poderia vender o diesel que tinha 500 partículas de enxofre para cada 1 milhão de partículas, o chamado S500, que vende até hoje. Porém, perceberam-se que a poluição ambiental estava muito alta, eram muitos veículos a diesel, o Brasil tem o seu sistema de transporte de pessoas e de cargas, essencialmente é diesel, ônibus a diesel, caminhões a diesel, trens a diesel, embarcações a diesel. Então é muito diesel sendo queimado. Então precisamos de um diesel mais limpo. E a partir de 2012, todos os motores a diesel fabricados novos eram preparados para trabalhar somente com o chamado diesel S10, que tem 10 partículas de enxofre a cada 1 milhão de partículas. Veja que evolução. De 2.000 átomos de enxofre para cada 1 milhão de partículas, diminuímos para 10 átomos de enxofre para cada 1 milhão de partículas. Isso é o tal do diesel S10. S de enxofre, 10 que é o número de partículas. Tem o diesel comum, o chamado S500, ainda tem. Por quê? Porque os veículos mais antigos não conseguem operar a diesel S10. Dá problemas mecânicos. O próprio diesel ele também é um lubrificante do sistema de injeção do motor. Então, os veículos mais antigos continuam usando o S500. Conforme a frota for se atualizando, que no Brasil demora uns 150 anos, né? Aí todos vão usar S10 em breve. Em breve, eu acho que quando eu tiver uns 230 anos de idade. Mas em breve. Nós costumamos manter os motores por muito tempo. Tem um lado ambiental saudável, um lado ambiental não tão saudável disso, né? Mas, enfim. E aí, o que melhorou isso? Melhorou o seguinte. Diminuiu também a emissão de partículas nitrogenadas nessa queima e diminuiu o quê? Os óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Que com quadradinhos das mesmas cores eu trouxe para vocês na aula quando eu falei de neutralização. Lembra? Eram os mesmos quadradinhos com as mesmas cores. E eu mostrei para vocês. Quando a água reage com o gás carbônico, eu falei para vocês que toda chuva é ácida, porque vai formar ácido carbônico. Um ácido fraco, sem muito problema. Quando a água reage com óxido de enxofre, vira ácido sulfúrico. Quando reage com óxido de nitrogênio, ácido nítrico, ácidos fortíssimos, ação hipercorrosiva. Altera muito o pH do solo. Pense o seguinte, um solo agrícola, desprotegido, que é o mais comum na técnica agrícola brasileira, né? Manter o solo desprotegido é algo que o produtor rural precisa aprender a manter o solo protegido. Caindo uma chuva sobre ele. Se essa chuva tiver só ácido carbônico, tudo bem, vai acidificar o solo, mas muito pouco. Agora, se essa chuva tiver recheada de óxido de enxofre e óxido de nitrogênio, vai acidificar e vai acidificar muito mais esse solo, gerando muito mais aplicações de calcário, dificultando o desenvolvimento da planta, mais gasto para o produtor. Se o solo fosse protegido e se o ar com uma melhor qualidade, esse gasto diminui. Estão vendo como as coisas estão o tempo todo juntas? Que não é porque nós estamos falando de óxidos que a gente esquece a matéria de solos do sexto ano? Muito menos de hidróxido de cálcio ali, que a gente falou 3 aulas atrás? Nós não estudamos, pessoal, simplesmente por estudar, para abandonar o conhecimento. Nós estudamos porque está no nosso dia a dia. Faz parte do contexto em que nós estamos vivendo. Perfeito, meus colegas paranaenses? Vamos lá, então. Quanto menos dessas partículas no ar, menos ácida será a chuva. O problema é controlar isso. Filtros em chaminés de indústrias, filtros em escapamentos de veículos ajudam, né? Mas não resolve. O exercício para vocês treinarem. Quero que vocês anotem, respondam e nós já voltamos com a correção. Até daqui a pouco.
E aí, pessoal, simples, né? As alternativas apareceram um pouco depois. Vamos ler com calma. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, ou seja, na ordem que eu estou falando, o nome da ligação química, em que ocorre doação de elétrons, e a que ocorre compartilhamento. Então, primeiro você vai falar na que ocorre doação. Depois você irá falar na que ocorre compartilhamento. Você doa, tem que ter alguém com elétron sobrando, alguém com elétron faltando. Com elétron sobrando, eu sou um cátion, e eu vou ter tendência a perder eles e ficar positivo. Elétrons faltando, eu sou um ânion, tenho tendência a receber eles e ficar negativo. Perfeito? Aí, quando você tem compartilhamento, não interessa se é um cátion com ânion, ou dois ânions. Você vai estar sempre usando aquele elétron ao mesmo tempo. Usando ao mesmo tempo, juntos, entenderam? Então, quando eu tenho íons, cátions e ânions, ligação iônica. Quando eu tenho o uso simultâneo, covalente. Letra B, a correta. Perfeito? Vamos lá. Olha só que imagem bonita. Não pela moça, pela caverna. Perfeito? Foi uma imagem mais legal que eu tinha disponível lá. Estamos falando aqui da Caverna Santana, naquele parque que eu comentei ali na divisa Paraná-São Paulo, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, numa cidade chamada Iporanga. Um dos poucos espaços da cidade de Iporanga que a hidrelétrica que tem lá não destruiu. Acredita-se que a hidrelétrica que foi construída lá tenha alagado mais de 100 cavernas subterrâneas. Então eram cavernas que tinham entradas aéreas, mas que vão para o subterrâneo. Não aquelas cavernas que sobem, né? E aí quando fizeram a hidrelétrica encheu tudo de água. Essa é uma das poucas que sobraram. Essa é uma caverna de muito fácil acesso, né? Tem pontes, passarelas, inclusive ela tem acesso para pessoas com dificuldade de locomoção. Dá para chegar de cadeira de rodas dentro dessa caverna, muleta, só não pode chegar de carro. Perfeito? Mas é um acesso muito bom. Está melhor do que andar em muita calçada de muita cidade aí do nosso estado. Mas, gente, olha só que interessante o que tem nessa caverna. Do teto as estalactites e do chão a partir das estalagmites, né? Que depois de muito tempo pode se juntar e formar as colunas. Mas como se forma isso? Eu já falei para vocês, nós já falamos de cavernas, lembram delas? Isso é o quê? É a água ácida da chuva percolando no solo, reagindo com elementos básicos do solo, formando sais e esses sais sendo transportados. O que acontece é que quando chega nesse vazio que é a caverna, aquilo ali era repleto de sais. E com o tempo a água dos rios foi levando. Raramente você tem uma caverna que seja seca. Mas as cavernas secas, elas já tiveram água um dia. Mas, por exemplo, a Caverna Santana tem o rio Iporanga passando nela, inclusive, um afluente dele. E aí, gente, esses sais eram transportados e o rio foi lavando todo esse espaço, tirando todos os sais e sobrou a caverna. Porque daí ficou a rocha grande em volta. Porém, ainda tem os espaços onde a água vem trazendo os sais da superfície até dentro da caverna. E aí esses sais vão ficando presos e vão formando esses elementos de caverna, esses elementos estruturais, que é o que deixa ela mais bonita ainda. A iluminação ali é toda artificial, tá? Não é uma caverna que o sol bate e brilha lá dentro, então tem lâmpadas acesas, etc. A visita lá somente com guia, e elas se formam por essa reação entre a chuva ácida, que nasce com os óxidos presentes no ar, reagindo com bases no solo, inclusive tem alguns óxidos presentes no solo, mas eu vou falar mais para frente. E formando esses elementos aí, dando esse visual muito bacana. Temos cavernas no Paraná também, temos cavernas de granito no Paraná, o que é algo muito raro, porque granito é muito duro, ele não ioniza com a água. Mas isso é um tema que eu deixo lá para os professores de geografia ou no sexto ano sobre solos. Seguindo em frente, comentei para vocês que falaria sobre o ciclo do cal, né? Que o cal é muito importante. Ele é importante porque, a nível Brasil, nós temos uma mineração de cal muito antiga e muito intensa aqui no Paraná. O que acontece é que as cidades ao norte de Curitiba ali, nem tão ao norte, começando por Campo Largo, mas indo para Campo Magro, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Colombo, Bocaiúva do Sul, Tunas, Adrianópolis. O que essas cidades têm em comum? Fábricas de cimento e cal. Por quê? Porque tem muito calcário. Quem mora nessas cidades, você, aluno que é dessa cidade, você sabe. Provavelmente você conhece alguém ou até você é alguém que trabalha nesse sistema aí de mineração de cimento e cal. O
que isso tem a ver? Tem a ver que tem uma economia por trás disso. Por muitos anos, inclusive, nós vendemos cal para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, até se descobrirem algumas minas lá, não tão grandes quanto as que nós temos aqui, porém, como era mais perto, a questão de frete barateava. Mas nós temos aqui depósitos incríveis e essa região de Curitiba, do estado, desculpem, ela tem uma economia praticamente baseada nisso. O que essas cidades vivem? De vender cal e cimento. Praticamente isso. O que faz? Vende cal e vende cimento. Do outro lado da divisa, em São Paulo, as cidades ali também próximas dessa mesma região, com essa mesma formação geológica, também fazem isso. Vendem cal e cimento. E, inclusive, tem uma cidade ali em São Paulo, muito próxima da divisa do Paraná, que chama-se Votorantim. Nome sugestivo para cimento, não é? Pense bem, então. O que será que vende-se lá? Preste atenção aqui, pessoal. O solo, embaixo do solo, uma rocha calcária. Provavelmente aqui era um fundo de oceano, com depósitos de calcário de micro-organismos, depósitos de calcário de conchas. O calcário ele tem essa origem principalmente dentre os animais. Perfeito? Principalmente, não exclusivamente. A chuva vem, reage com o dióxido de carbono, vira ácido carbônico, infiltra no solo, reage com o hidróxido de cálcio ou com o calcário e começa a transportar esses sais. Esses sais sendo carregados começam a ficar aderidos ao teto da caverna ou, quando gotejam, aderidos ao fundo da caverna, formando os elementos de caverna. Tá bom? Porém, acontece essa reação química aqui de carbonatação, onde o carbonato passa para o calcário, e o ser humano aprendeu a lidar com essa reação química fora do ambiente natural para extrair elementos de calcário, de cal virgem, cal apagada, diversos elementos que vêm daí. O gesso, a gipsita, vários produtos da indústria cimentícia, que é o que é feito nessas cidades que eu comentei para vocês. Vamos seguir em frente. Olá! Quais os óxidos envolvidos no ciclo da cal? Então nós estamos falando do ciclo da cal. É a cal mesmo o nome, tá? O professor não escreveu errado. Cuidado. Tem 2 óxidos envolvidos. Que óxidos são esses? Eu mostrei eles ali no slide. Falei sobre eles. Responde aí e eu já volto. Gente, o primeiro, o que está na atmosfera, formando o ácido carbônico, o gás carbônico. O outro, que é formado no solo nessa reação química, o óxido de cálcio. Então, o CO2 e o CaO. Aqui uma imagem do CaO, o óxido de cálcio. É assim que ele é obtido lá na mineração de calcário. De novo esse slide, né? Mas a pergunta mudou. Presta atenção na pergunta. Se bases liberam hidroxila, ácido hidrônio, sais liberam ânions e cátions diferentes de hidroxila e hidrônio, o que ocorre com os óxidos quando estão numa solução aquosa? Então, parece que o Arrhenius esgotou as possibilidades, né? Se libera hidrônio é ácido, liberou hidroxila é base. Se liberou qualquer coisa que não seja nem hidrônio nem hidroxila é sal. E o que é um óxido? Poxa, Arrhenius, você fez algo muito complexo. Não, ele percebeu o seguinte, que os óxidos seguem 2 regras simples. A primeira regra, tem que ter um átomo de oxigênio. Simples. E esse átomo de oxigênio, ele tem que ser a substância mais eletronegativa, ou seja, ele tem que ser quem mais consegue roubar elétrons. Se for colocado um outro ânion junto com o oxigênio, ele é tão forte nessa questão de ganhar elétrons, que ele arranca elétrons de um ânion. Nossa, professor, mas ânions gostam de receber elétrons. Pois é, mas o oxigênio ele é tão voraz nesse processo de receber elétrons, que ele consegue retirar elétrons até de um ânion. Só tem uma substância que o oxigênio não consegue retirar elétrons, que é o flúor. Portanto, o flúor não forma óxido. Perfeito? Porque a regra do Arrhenius é,
Sempre presente o oxigênio, e o oxigênio é o que tem a maior eletronegatividade. Segunda regra do Arrhenius é o quê? Só ter mais um elemento. Então, óxidos são feitos de 2 elementos, não é 2 átomos, preste atenção, são 2 elementos. Então, o elemento oxigênio pode ser um oxigênio, pode ser 30 oxigênios, mas elemento oxigênio. E o outro elemento. Esse outro elemento não pode ser mais eletronegativo que o oxigênio. Ou seja, só não pode ser flúor, pode ser qualquer outra coisa. Perfeito? E não vai ser gás nobre, porque gás nobre não se liga com ninguém, porque eles estão lá metidos lá na família 8A, só eles. Então, vamos falar sobre isso. Agora sobre solubilização, ou seja, quando eu dissolvo óxidos em água. Primeiro, nem todo óxido é solúvel. Alguns óxidos têm um nível de estabilidade tão alto que eles se comportam como se fosse um gás nobre. Perfeito? Mas acontece na maior parte dos óxidos a solubilização. Então, o que nós vamos fazer? Vamos analisar quando a água sofre a adição de um óxido. O que surge? Aí que está, gente. Pode surgir um ácido, pode surgir uma base, podem surgir 2 bases. E esse comportamento do óxido, nós vamos ver que vai servir como classificação. Então, na aula 2, que nós vamos ver a classificação dos óxidos, que vai ser num outro momento, nós vamos ver certinho, conforme o tipo de substância que surge, é o tipo de óxido que estamos falando. Então, sempre atentos a essas conexões. Olha o exercíciozinho para vocês. Olhando a tabela periódica, na penúltima coluna, ou seja, lá no finalzinho, a última coluna, gases nobres, a penúltima, os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então, na penúltima coluna, vemos os elementos flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Porém, destes, somente o flúor não forma óxidos. Qual o motivo? Questão discursiva. Escreva com as suas palavras por que o flúor não forma óxidos. Eu já retorno.
Pessoal, simples. O oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. E flúor é o mais eletronegativo que o oxigênio. Então, se a regra diz que só será óxido quando o oxigênio for o mais eletronegativo, se houver o flúor, não será um óxido. Simples assim. Com palavras bonitas. Como o oxigênio está na antepenúltima coluna, mas assim como o flúor na primeira linha, o flúor tem mais tendência em receber elétrons do que o oxigênio. E uma substância para ser considerada óxido, o átomo de maior potencial de receber elétrons precisa ser o oxigênio. Perfeito? Sua resposta deve estar bem perto disso, porque eu falei isso com muita ênfase, né? Ótimo, vamos em frente. O que são óxidos? Então tá lá. Um óxido é um composto químico binário, 2 elementos, formado por átomos de oxigênio com outro elemento, em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Já deve ser a 10ª vez que eu falo isso nessa aula, mas perceberam que se for o flúor não dá certo, porque ele é mais eletronegativo? Ótimo. Então nunca existirá um óxido de flúor. Existirá um fluoreto de oxigênio. Tá bom? Ele vai se comportar como um sal e não como um óxido. É incrível, né? Uma regrinha, um desenho de uma tabela periódica que o Mendeleev fez, mas que representa o comportamento na natureza das substâncias. É fenomenal. Essa tal de ciência é muito legal, né? Vamos lá, outro exercício para vocês. Por que os elementos a seguir são considerados ácidos e não óxidos? Fácil, né? Faz aí e eu já volto.
Meninos e meninas, presta atenção. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. 3 elementos. Para ser um óxido tem que ser diatômico. Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Para ser um óxido tem que ser diatômico. Hidrogênio, fósforo, oxigênio. Para ser um óxido tem que ser diatômico. Se fosse só o H com o O, perfeito, diatômico. Se fosse só o S com o O, perfeito, diatômico. Mas aqui tendo 3 elementos, complicou tudo. Como fica a resposta bacaninha? Olha lá, óxidos são compostos binários, com a presença de somente 2 tipos de elementos químicos. Assim fica fácil de você saber o que é um óxido e o que é um oxiácido, e não confundi-los. Perfeito? Oxiácidos, 3 elementos. No caso das bases, que tem hidroxila, professor, sim, vai ter 3 elementos. A hidroxila, que é o oxigênio e o hidrogênio, mais o cátion. Então, não tem muita confusão. Massa? Que ótimo. Questão 4 para vocês. Qual a relação entre as moléculas a seguir e os óxidos? Fala aí, eu já retorno.
Pessoal, vamos lá. H2SO4, falei para vocês, chuva ácida, vem do óxido do enxofre, principalmente queima de combustíveis como o diesel. HNO3, ele vem o quê? Também na chuva ácida, principalmente da queima de combustíveis como o diesel. Mas a gasolina libera também muito. H3PO4, também reação com a água, mas agora estamos falando de fosfatos. Esses fosfatos, eles não vêm tanto da queima de combustível, então não vão estar associados com chuva ácida, mas eles estão presentes no solo, né, os íons de fósforo. Inclusive, as cheias de um rio, elas alimentam o solo ao redor com íons de fósforo. E aí o rio volta para o seu leito original na seca e dá para plantar nas margens. Já ouviram essa história, né? Provavelmente já, quando vocês ouviram falar das antigas civilizações humanas, né? Hoje, com a quantidade de hidrelétricas que tem no Brasil, os rios já não têm mais esse momento de cheias e vazantes, essa alimentação com íons fósforo quase acabou, né? Isso que é a melhor maneira de gerar eletricidade que nós temos hoje, imagina é pior. Hidróxido de cálcio, perfeito, o óxido de cálcio reagindo com água, lá no ciclo da cal. Hidróxido de magnésio, mesma coisa, porque o cal ele pode ser um cal com cálcio ou pode ser um cal com magnésio. Então, todos esses elementos surgem da reação da água com um óxido, respectivamente. Aqui é o SO2, no segundo o NO2, no terceiro o PO3, aqui o CaO e por último o MgO. Então, qual que é a relação deles com os óxidos? Todos eles surgem da reação entre a água e um óxido. Muito importante esse exercício 4 para a parte 2 de óxidos, que é na próxima aula. Perfeito? Inclusive, olá, próxima aula, tipos de óxidos, como dar nomes para eles e mais curiosidades sobre eles. Maravilha? Lembrem bem, gente, como surgem os óxidos? Principalmente combustões, certo? Reações com os óxidos. Água reage com os óxidos, forma ácidos ou bases. Os óxidos é a natureza. Olha quanta relação eu trouxe para vocês. Nada é independente, tudo está interligado. Maravilha? Sabedoria no uso dos recursos naturais, principalmente a água, não só pelo momento que vivemos, pela importância da água. Tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado, mantenha uma rotina. Assim o seu período de distanciamento vai ser mais saudável, voltaremos bem. Eu agradeço pela aula que vocês acompanharam e até a próxima.